Olá, sou Filipe Cardoso e esta é a Grandíssima. O meu nome é Filipe Cardoso, sou ex-ciclista profissional e neste momento a minha profissão sou empresário e o ramo é ligado às bicicletas. Filipe, como é que definirias o ciclismo e quais as suas diferenças entre as modalidades? Estamos a falar tanto estrada, montanha, também agora surgir pista. Sim, o ciclismo tem a bicicleta, o ciclismo como desporto tem várias vertentes, muito mais do que essas que acabaste de referir. Tem o BTT, depois dentro do BTT tem o Enduro, tem o Downhill, depois tem as bicicletas de BMX, tem a bicicleta de estrada, de pista, tem por exemplo o triatlo que utiliza a bicicleta também misturado com outras modalidades, ou seja, tem a bicicleta, o ciclismo tem uma variedade muito grande e as principais diferenças quando falamos, por exemplo, BTT, ciclismo de estrada e pista, o ciclismo de estrada, aquele onde eu competi, é uma bicicleta e as corridas são feitas nas estradas normais, onde toda a gente circula no dia a dia. O ciclismo de pista é feito num velódromo, numa pista, numa oval, em que as laterais são bastante inclinadas, e o ciclismo e o BTT nas várias vertentes é ciclismo fora de estrada, pode ser no mato, pode ser, no caso do downhill, pode ser no mato, pode ser numa cidade, sempre a descer. O enduro também mistura as duas coisas, é mais off-road e com bicicletas preparadas para isso. As principais diferenças, neste caso temos uma bicicleta de BTT semi-rígida e uma bicicleta que é o que se usa hoje na competição, com linhas aero e travão de disco. Principais diferenças, eu vou falar de três, há outras, mas as três principais é o pneu. Este pneu numa bicicleta de BTT é mais largo, normalmente tem mais relevo, mais tacos, que é para agarrar no terreno, na terra. Este pneu e a pressão muda conforme o tipo de terreno e as condições atmosféricas. Numa bicicleta de estrada temos um pneu muito mais estreito, normalmente é slick ou semi-slick, tem poucos rajos e trabalha com muito mais pressão. Por exemplo, ali anda na volta dos 2 bares e este pneu pode levar 6, 7 bares de pressão. Outra diferença grande é o encaixe, os pés vão presos na bicicleta. O sistema de encaixe de uma bicicleta de BTT é um tipo de pedal que encaixa dos dois lados, ou seja, o pé sai e depois encaixa quase de qualquer maneira. Nos de estrada só encaixa aqui, só encaixa numa das faces do pedal e normalmente numa competição encaixa-se o pé uma vez na partida e uma vez na chegada, se desencaixar mais vezes, isso é porque alguma coisa correu mal, uma queda, uma avaria, quase nunca se encaixa os pés. Outra diferença grande é o guiador. Este guiador é um guiador reto, é um guiador quase a direito, o ângulo que tem é pouquinho, um guiador a direito, em que aqui tem os travões e os shifters. Este guiador das bicicletas de estrada é um guiador como toda a gente conhece, com esta curva, em que tem basicamente, aquele tem só uma posição das mãos, este tem 3, tem esta assim, tem a posição aqui, que é a posição nas manetes, e esta posição aqui, sendo que só nesta e nesta é que se consegue aceder aos travões, aqui em cima não. Outra coisa é que estas têm, a estrada não tem, é a suspensão. A suspensão, as mais recentes, no meu caso desta, são suspensões que trabalham a ar, conforme o peso do utilizador mete-se mais ou menos pressão na suspensão, e a suspensão lê o terreno e permite corrigir muita coisa. As bicicletas de estrada não têm suspensão, são o mais rígidas possíveis. Isto é só pensado para andar rápido e reagir muito rápido à velocidade e serem aerodinâmicas e aproveitar toda a força que se coloca nos pedais. Agora, passando se calhar para a parte pessoal, como é que surgiu o teu interesse pela prática do ciclismo e a que idade é que começaste? Comecei muito novo, a competir comecei com 8 anos,
E na verdade é difícil responder de onde veio o interesse pelo ciclismo. A minha família era uma família de gente ligada ao ciclismo. Tenho tios que correram, tenho um tio que ganhou uma volta a Portugal, e eu desde miúdo que cresci a ver o ciclismo. Mas eu acho que o que influenciou ainda mais foi que na zona onde eu vivo fazia parte da cultura dos miúdos e por ciclismo. Havia uma escola de ciclismo e então todo aquele meu grupo de amigos daquela geração, em vez de os pais os meterem no futebol ou no atletismo, como havia o ciclismo, meteram-nos no ciclismo. Então acabámos por ir, como os nossos amigos foram todos para o ciclismo, eu também fui para o ciclismo e foi assim que começou, depois não parou mais. Filipe, já correste várias provas nacionais e internacionais. Qual é que é a principal diferença entre correr em Portugal e correr uma prova em Espanha ou lá fora, no outro país? Bem, existem corridas e corridas, não é? Existem corridas em Portugal muito bem feitas, corridas grandes e com boas logísticas, muito boas organizações. Existem corridas nos outros países também muito grandes, ou seja, Portugal tem corridas que quase se equiparam a qualquer corrida. Um exemplo disso, a volta a Portugal, por exemplo, é uma corrida com uma logística, com público, com um mediatismo parecida a qualquer corrida internacional, exceto a Volta à França e algumas clássicas, aquelas de topo. Ou seja, Portugal, as maiores diferenças estão há corridas em Portugal, corridas mais simples, menos conhecidas, que têm menos estrutura, mas isso também existe em Espanha e em França, ou seja, Portugal tem o bom e depois tem o médio também. Ok. De todas as provas que já participaste, qual é que foi a tua favorita até agora? É óbvio que correr quando representamos o país, não é? Que num campeonato do mundo, numa prova olímpica, tens sempre, pelo menos nas primeiras vezes, tens sempre ali um sentimento especial associado a isso. Mas a verdade é que todos os miúdos que começam a correr, como eu comecei ciclismo, tens sempre um sonho número 1, que é correr na Volta a Portugal, porque é aquilo que tu cresceste a ver, que os teus pais falam, que a tua família. E eu acho que seria quase impossível. Eu acho que a corrida mais importante, aquela que realmente nos marcou mais, é sempre a primeira Volta a Portugal que fazemos, com um ciclista português. Tu, nos teus últimos anos da carreira, em 2015, ganhaste uma etapa na Volta a Portugal, em Mondinho, uma chegada mítica na Senhora da Graça. Como é que foi? Qual é que é o sentimento de ganhar num final tão conhecido e importante? Pois, ganhar, como no decorrer do que eu te estava a dizer há bocado, desde que tu começas no ciclismo, desde miúdo, que tu tens o primeiro objetivo é participar na Volta a Portugal, conseguir um lugar numa equipa para participar na Volta a Portugal. E depois de participares, ou seja, o sonho seguinte é ganhar uma etapa. Bem, se essa etapa for uma etapa rainha, que existem 2 etapas rainhas normalmente, que é a Senhora da Graça e a Serra da Estrela, conseguires ganhar na Volta a Portugal e numa etapa rainha, é claro que tem por tudo que envolve, seja pelo público que está nesse dia lá, pelo mediatismo da vitória, pelo reconhecimento que te dão depois disso, tem um sentimento. Aliás, eu acho que só te apercebes do que realmente aconteceu semanas depois. Já representaste a seleção nacional nos Mundiais 2011 na Dinamarca. Quando foste chamado pelo selecionador, acreditaste na chamada ou pensaste que foi uma brincadeira, tendo em conta que é sempre algo incrível? Esse foi o último Mundial que fiz, mas fiz muitas outras corridas pela seleção. No escalão de sub-23 fiz praticamente os Mundiais todos, depois fiz esse Mundial como profissional, depois ainda mais tarde fiz uns Jogos Europeus também pela seleção em Baku. Entretanto, o que aconteceu, só para te enquadrar,
os campeonatos do mundo normalmente são em outubro, início de outubro, final de setembro. E o que começou a acontecer em Portugal foi que o nosso calendário acaba muito cedo. Final de agosto, meio de setembro deixa de haver corridas importantes. O que fez com que as seleções privilegiassem ciclistas que estavam no ativo o mês de setembro, e começou a serem chamados os ciclistas que estavam nas equipas internacionais e menos os ciclistas que estavam em Portugal. Mas sim, foi ser chamado para um campeonato do mundo. Estamos a falar de uma equipa de 7 ciclistas e tem sempre, na altura na altura nem pensas muito nisso, mas agora vês essas participações nessas corridas como uma coisa que realmente foi importante. Ainda sobre o Mundial, estamos a falar, portanto, de corridas contra os melhores do mundo. A diferença de ritmo em termos da velocidade do pelotão e tudo o resto é muito superior ao que é praticado em Portugal, ou não sentiste assim grandes diferenças? Não, isso é um mito. Para teres uma ideia, todos os ciclistas, todas as equipas estrangeiras e a volta a Portugal já recebeu ciclistas topo mundial. Eles chegam a Portugal e nem sabem o que lhes aconteceu. Eles vêm a pensar que é um ciclismo de grau inferior àquilo que normalmente competem, e depois debatem-se com uma realidade. Nós temos um relevo extremamente duro. Nós não temos, Portugal, tirando a linha de costa, não tem etapas planas. É fácil, tu sais da beira-mar e o terreno começa logo, sobe e desce. Não tens 200 km planos, por exemplo. Isso não existe. Uma etapa ou outra no Alentejo, mas é raro acontecer. Em agosto facilmente apanhamos 40, 42 graus no interior de Portugal, e depois, como são 11, 12 dias, é todos os dias a fundo. E depois temos montanhas duríssimas, temos a Serra da Estrela, que é uma montanha que sobe 30 km, há poucas corridas no mundo com montanhas deste tipo, e realmente anda-se muito rápido. Os portugueses preparam-se a 100% para aquela corrida, está toda a gente a top. Ou seja, isto para responder à tua pergunta, quando fazemos uma corrida internacional, e nós nesse caso fiz o Mundial esse ano, mas as equipas onde eu estava já corríamos muitas vezes com o pelotão internacional, fazíamos muitas corridas em França, muitas corridas em Espanha, ou seja, era relativamente normal correr com essas equipas, e a verdade é que o ritmo não era nada que não fosse suportável pelos portugueses. O que há uma diferença, sim, são equipas com mais orçamento, conseguem, por exemplo, dentro de uma equipa de 10, ter 10 muito bons. E isso faz com que o bloco, a equipa em si, seja mais forte. Se calhar agora seria interessante, já falamos de alguns momentos que marcaram a carreira, terias mais algum que gostavas de partilhar connosco? Sincero, essa pergunta é uma pergunta normal, mas não é fácil. Não é fácil escolher. É que foram tantos anos, tantas experiências, tantas coisas boas, outras más e outras muito más, que estar a escolher um momento especial assim de repente é realmente difícil. Se calhar um bocado focarmos no ciclismo em geral e sobretudo em Portugal. Já estás no ciclismo já há bastantes anos. Desde que começaste até agora houve várias mudanças na modalidade, desde treinos, técnicas de treino, etc. Quais é que são as maiores diferenças que notas ou já notaste, e se tens alguma não é bem previsão, mas alguma ideia do que no futuro se vão continuar a haver mudanças, e se Portugal conseguirá alcançar ou acompanhar as mudanças que se praticam lá fora? Bom, tu fizeste uma pergunta, mas tens aqui dois temas completamente diferentes, que é, primeiro, sim, o ciclismo mudou muito ao longo dos últimos 10 anos. O ciclismo passou de ser uma modalidade de pobres, entre aspas, não é? E passou a ser uma modalidade de premium, mesmo a nível internacional. Começaram-se a associar ao ciclismo marcas muito grandes,
começou a haver orçamentos milionários nas equipas de ciclismo e começou a haver muita exigência na comunicação, na divulgação dessas marcas, e Portugal parou um bocadinho, nessa parte parou um bocadinho no tempo, continuou a comunicar como se fazia antigamente, e não teve capacidade de, num momento em que o ciclismo passou, ou seja, que as empresas grandes começaram a apostar no ciclismo a nível internacional, Portugal não conseguiu captar esses patrocínios, e como não conseguiu captar, começou a haver uma diferença muito grande de orçamentos entre o que é o ciclismo internacional e o ciclismo nacional, e essa diferença de orçamentos está a fazer com que o ciclismo português não consiga evoluir, porque depois não consegue ter acesso a determinadas corridas, a determinado calendário, e está a ficar pelo caminho. Outra coisa que falaste, que a forma de treinar mudou muito ao longo dos anos, passou a haver muitas outras ferramentas de gerir e medir, de gerir o treino, de medir o treino, e com essas ferramentas veio outras formas de treinar, e um dos principais motivos porque hoje se anda tão rápido no ciclismo e tantos dias seguidos é precisamente pelo treino e pelo treino, pela biomecânica, pela posição na bicicleta, ou seja, tudo conseguiu-se otimizar tanto tudo, e que hoje em dia se anda muito rápido. Um pelotão em andamento é uma coisa feroz e que anda mesmo muito rápido. Ainda em relação aos dois tipos de bicicleta mais usuais, temos a VTT e a de Strava. Já explicámos há bocadinho as diferenças a nível de materiais de cada uma delas e características. Existem também muitas diferenças na técnica de conduzir as duas bicicletas, ou pelo menos de conduzir de maneira rápida. A posição em cima desta é completamente diferente desta. Esta bicicleta é uma bicicleta para uso fora de estrada, principalmente no mato, por exemplo, onde há muito tipo de terreno, há saltos, há raízes, há pedras. Esta aqui é mais para a estrada. O João competiu com esta bicicleta durante muitos anos e depois também competiu na estrada, e acho que é a pessoa ideal para falar sobre os desafios que é pilotar fora de estrada com uma bicicleta destas e os desafios que é pilotar uma bicicleta destas a velocidades superiores num pelotão. Sim, como tu referiste, uma das grandes diferenças é a posição da bicicleta. Isso reflete-se por exemplo, nas curvas. O tipo de solo é totalmente diferente, como explicaste, esta é mais fora de todo o terreno. Lê obstáculos naturais, artificiais, rock gardens, que são hoje em dia os jardins de pedra que aparecem muito nas corridas do VTT. Uma grande diferença é o pneu, e mesmo a técnica de curvar, quer com uma bicicleta, quer com outra, é totalmente diferente. Nós aqui temos um pneu mais largo com um pitão para ter mais aderência, porque os tipos de solo são mais soltos, não são tão compactos como um asfalto lisinho. E a técnica de abordagem de uma curva, quer com a de VTT, quer com a de estrada, é totalmente diferente. Eu acho que a melhor comparação para quem não anda de bicicleta é comparar, por exemplo, a Fórmula 1 com o Rally. A abordagem às curvas nesta bicicleta é tipo o Rally, é muito mais peão, mais espetáculo. Ela anda no ar, ela uma bicicleta bastante versátil. Mais versátil, enquanto que isto é mais velocidade e tipo Fórmula 1, tipo um carril. Quando esta bicicleta... Se desviares da trajetória, já estás ali a perder tempo, já não estás a tirar tudo. E normalmente quando esta bicicleta começa a fazer o que ela faz é porque vai haver uma queda ou porque está a tentar desviar de algum obstáculo que aconteceu e vai dar estouro. Sim. Assim, se calhar uma pergunta mais pessoal e que pode levar um bocado à imaginação. Se fosse diretor de uma equipa, responsável por uma equipa, para combater esses problemas que falaste, o que é que se calhar, que decisões tomarias de forma a tentar impulsionar a tua equipa para um nível mais elevado, se calhar a nível internacional? Olha, eu se calhar a primeira coisa que fazia quando estivesse a escolher um plantel
era a minha aposta número 1, era numa pessoa para comunicar. Antes de escolher os ciclistas, tinha que investir numa pessoa que fosse capaz de comunicar, que fosse capaz de produzir conteúdo e que fosse capaz de passar, seja nas redes sociais, seja na imprensa, capaz de gerar conteúdo e de dar retorno aos patrocinadores. E depois, com o dinheiro que restasse, não é? Aí tentava construir uma equipa o mais competitiva possível, mas aí, para correr ao nível internacional, neste momento é preciso dinheiro, é preciso a equipa ter dinheiro. Continuando a falar de Portugal, qual é que foi o acontecimento, na tua opinião, destes últimos, se calhar a última década e meia, que marcou o nosso ciclismo de forma positiva e que possa ter, se calhar, dado um impulso na prática desportiva que tem aumentado constantemente nos últimos anos? Olha, acho que houve 4 grandes momentos do ciclismo português na última década, nos últimos 15 anos, não é? Não sei se a medalha do Sérgio Paulinho ainda apanha nos últimos 15, mas deve estar por aí. Últimos 20, pronto, também. Essa parte, o Sérgio Paulinho ganhou uma medalha olímpica, foi um acontecimento muito importante, mas que pouco mexeu na altura, pelo menos aparentemente. E depois, os 2 grandes momentos foi o Rui Costa ter sido campeão do mundo e acho que o fenómeno João Almeida do ano passado, até porque a bicicleta também está mais na moda, hoje em dia comunica-se, as pessoas têm informação muito mais fácil do que há uns anos atrás e realmente tornou-se quase viral a bicicleta, aqueles dias todos, porque o Rui Costa foi um título com uma dimensão gigante. Ainda, e já que falámos de Rui Costa, é estranho, por exemplo, um país como Portugal, que tem um campeão do mundo, que anda com uma camisola de campeão do mundo um ano inteiro, que é um título com um impacto gigante, não ter conseguido durante esse ano sair nenhum projeto em Portugal para correr associado àquilo, nem precisava de ser uma equipa profissional, mas algum projeto de alguma empresa grande associada ao Rui Costa, associada a termos um campeão do mundo, nem que fosse uma escola de qualquer coisa, tinha que sair um projeto noutro país, tinha que sair a qualquer coisa, conseguias ir buscar empresas. Isso não aconteceu, não sei porquê. E o fenómeno Rui Costa, ele foi campeão do mundo, mas é uma corrida de um dia, fala-se muito daquilo, durante algum tempo, mas depois, como tudo, não é? Abranda um bocadinho. O João Almeida foi muitos dias, sempre a falar, e numa altura em que as pessoas tinham pouco para se entreter também, não é? Que era o ano Covid, acabou por ter um impacto gigante e acredito que muita gente começou a andar de bicicleta inspirado por ele. Se calhar agora para o outro lado da moeda, o quão difícil é ser ciclista profissional, não só em Portugal, mas no geral, e depois mais especificamente quais é que são os problemas e dificuldades que encontramos no nosso país? Bom, em Portugal a maior dificuldade é que a maior parte dos ciclistas tem que gerir a vida deles com ordenados baixos. Pode ser logo um problema, é uma carreira curta. Se tens uma carreira curta com ordenados baixos, quer dizer, são 2 coisas que não faz sentido. Depois, coisas que para ser ciclista profissional, para correr ao mais alto nível, tens que abdicar de praticamente tudo que fazem os teus colegas. Coisas simples como festas, como os teus amigos casam, como aniversário, tu praticamente não estás em nada, passas muito tempo fora de casa, passas muito tempo nas montanhas a treinar sozinho. Tens que abdicar de muito que é tudo que é comida, tudo que é bebida, tudo que são coisas normais para um cidadão normal, tens que abdicar ou seja, é uma vida muito exigente que na verdade a maior parte do tempo da carreira nem pensas muito nisso, estás super focado e aquilo é uma coisa normal, mas que depois acabas por sentir falta e quando começas a sentir falta é a hora de se calhar deixar de correr. Estavas a falar dos treinos e
e da questão de teres abdicado muita coisa, se calhar para as pessoas que estão lá em casa e que não sabem, quanto tempo treina um ciclista profissional? Bom, uma semana de treino depende muito da altura do ano em que estamos, depende das corridas que estás a preparar, mas por exemplo, facilmente numa semana tens 2, 3 dias de 4, 5 horas de treino, depois tens, imagina, 2 dias mais tranquilo, depois tens outra vez mais 3, 4, 5 horas de treino, e depois a exigência nem é só o treino. O treino é a parte que, se tu fores a ver, o treino é a parte que tu andas de bicicleta, é a parte que tu fazes aquilo que gostas de fazer. Depois tu vives em função daquilo, de manhã tomas um pequeno almoço, dependendo do treino que vais fazer, e depois vais fazer o treino. Treinas 4, 5 horas, depois chegas a treinar a meio da tarde e comes para recuperar do treino que fizeste, mas a pensar no que já vais fazer amanhã. Descansas. Depois vais jantar e pensas no treino que fizeste hoje, no que vais fazer amanhã, calculas mais ou menos o que é que vais comer, para não comer demais, para não aumentar peso, mas também para recuperar de treino, e vais descansar. Ou seja, tu praticamente trabalhas 24 horas, porque tudo que fazes é pensado. Está sempre pendente daquilo. Ou seja, podem ser 3, 4, 5, 6 horas de treino, podem ser 180, 200 km por dia, há treinos mais pequenos, há dias de recuperação, mas depois basicamente estás a viver em função daquilo as 24 horas do dia. Como falaste, os ciclistas em Portugal não recebem muito ordenado, e muitos, quando acabam a carreira, às vezes mais cedo do que precisavam, tomam outras vias profissionais, caso do Hernani Brook, que é fisioterapeuta, e outros exemplos. No teu caso, tu decidiste seguir o ramo empresarial aqui com esta loja. Porquê que surgiu esta ideia? Para já, as bicicletas foram sempre a minha vida, e nos últimos anos, quando comecei a pensar em deixar de competir, pensei o que é que eu posso fazer para continuar ligado ao meio. Nunca fez parte dos meus desejos estar ligado a uma equipa profissional, ou seja, não queria que esse fosse o meu trabalho, e então começámos a montar um projeto, eu e o meu sócio e alguns amigos, em que queríamos juntar no mesmo sítio todas as partes que eu gostava das bicicletas, e fazer disso um negócio. Foi quando abrimos então uma loja, ou seja, podemos vender tudo que está ligado às bicicletas. Temos um bar dentro da loja e que tem toda a parte de convívio, de partilhas das voltas que um foi fazer, que o outro foi fazer, de misturar um profissional a falar com uma pessoa que começou a andar de bicicleta há 2 dias e quase nem sabe encaixar os pés num sistema automático. Temos essa parte do convívio, da comida, da vida. Temos uma oficina a tratar da reparação das bicicletas. Temos, claro, a parte de performance, que é aquilo onde eu sou especialista, não é? Foi a competição a vida toda. Ajustámos as bicicletas, preparámos alguns atletas com uma equipa médica que trabalhava comigo, e temos uma empresa de turismo. É uma empresa de turismo que ficou pronta o ano passado, em 2020, e que 15 dias depois de estar operacional tivemos que fechar, porque o turismo praticamente deixou de existir. E é uma empresa que tem toda uma logística, quase uma logística semelhante a uma equipa profissional, mas para pedalar em rotas de 5, 6 dias com turistas. Tendo em conta então a tua loja e o ramo agora que trabalhas, qual é, digamos, o custo médio para uma pessoa normal ter uma bicicleta, conseguir andar de bicicleta, seja de estrada, montanha? As bicicletas têm uma janela de preços muito grande. Podes comprar uma bicicleta de estrada de 600 euros e podes comprar, e as bicicletas vão até aos 20 mil. A bicicleta que mais se vende, a gama média diria que é a bicicleta de 3,5, 4 mil euros. 3,5 é a bicicleta. Lá está, é caro. E dizer, mas mais abaixo não serve.
serve, mas realmente quando comparas as duas coisas percebes Que há diferença. que há muitas diferenças, e quando começas a andar mais a sério vais aos poucos sentir a necessidade de fazer um esforço e de alimentar o vício com uma bicicleta melhor. Só que depois não acaba aí o investimento, porque isso é só a bicicleta. Depois os sapatos para encaixar na bicicleta podem custar entre 90 a 400 euros, os capacetes podem custar entre 60 a 300 euros, ou seja, é tudo a somar. Os pneus são tão caros como os pneus de um carro, quase, os pneus de uma bicicleta, e gastam-se muito mais rápido. Há toda uma manutenção que tem de ser feita, as lavagens na oficina, trocar as transmissões, ou seja, é um desporto, não é como o automobilismo, não é? Que é muito mais, mas é um desporto caro. É um desporto caro. Ainda em relação às bicicletas, só para perceber, é óbvio que tu podes comprar uma bicicleta a 300 euros. Sim. Nós também vendemos isso aqui, mas essa bicicleta vai funcionar toda impecável. Se for para tu dar umas voltinhas pequenas, para ir ao pão, para ir dar um passeio à beira-mar, se começares a dar um uso mais intenso, pode ter a certeza que alguma coisa vai começar a variar, que vai soltar, ou seja, não é suficiente para quando queres fazer mais quilómetros. Então, só por curiosidade, quanto é que as bicicletas profissionais têm as suas limitações por regulações da própria Organização Internacional, mas quanto é que dirias que, por exemplo, uma equipa em Portugal custaria uma bicicleta assim profissional? Ora, as bicicletas assim, Portugal atualmente há uma diferençazinha de Portugal e algumas equipas lá fora, mas a diferença na bicicleta em si não é tão grande assim. Eu diria que lá está, depois é difícil medir o preço, porque a mesma bicicleta, tu trocas as rodas, por exemplo, e só as rodas podem custar 2.000 e tal euros, e umas custam 1.000 e outras podem custar 2.000, podem custar 3.000 euros, ou seja, há aqui um valor que pode ir até aos 20 e tal mil euros, mas eu diria que a média do ciclismo português, que a bicicleta anda nos 7, 8 e a nível internacional nos 11. Para finalizar, tens alguma mensagem que gostarias de partilhar com os alunos da nossa faculdade? Sim, o que eu lhes diria é que a bicicleta é realmente algo espetacular, e que acho que toda a gente, uma vez na vida, devia fazer, por exemplo, uma travessia de 2, 3 dias de bicicleta com um grupo de amigos, e ter a experiência do que a bicicleta é algo que nos permite ter uma liberdade muito grande, que nos permite o facto de tu teres o vento a bater na cara e conseguires abstrair de tudo e sentir um bocadinho de adrenalina, fazer desporto, faz com que seja viciante, e a minha mensagem é essa, é que quem não experimentou, que experimente pelo menos uma vez ou um fim de semana usufruir da bicicleta. Da nossa parte, da Associação de Faculdade de Letras de Porto, agradecemos o teu convite para vir aqui, agradecemos a tua disponibilidade e pronto, mais uma vez obrigado, espero que em casa seja tudo bem e até à próxima.